Fala, raça! Eu falei que ia ter vídeo sobre os nossos amigos, os coach gospel. Primeira coisa, não tenho nada contra um coach gospel ou um gospel coach, nada. Pelo contrário, eu até gosto deles. Longe do púlpito. Longe do púlpito! Por quê? Porque esses caras estão vindo com uma mensagem meia verdade para cima dos irmãozinhos da igreja. Claro que eu não podia falar sobre isso sozinho, então decidi trazer um amigo muito mais experiente, muito mais sábio, mas muito que já viu de antemão, ele antecedeu na sua visão sobre o que estava acontecendo nos dias de hoje. Quem é ele? O Pedro, o apóstolo Pedro, o Pedrão. Eu estou aqui com a carta do Pedrão aberta, 2 Pedro, capítulo 2, depois você dá uma olhada nele todo aí. É como se o cara tivesse visto o que estaria acontecendo hoje, exatamente hoje, dentro de algumas igrejas, em alguns púlpitos, esses caras entrando sorrateiramente, levando uma mensagem que aparentemente é uma mensagem do futuro, velho. É a fala de alguns deles, inclusive, que se você não tiver formação em coaching nos dias de hoje, você está para trás. Eu fiz formação em coaching em 2016. Eu sei do que eu estou falando, eu vi. Eu passei por lá, eu estava lá. E quase que eu vou me deixando ser levado por esse caminho. Por que ele é perigoso? Porque dentro de uma igreja, em cima de um púlpito, a mensagem, ela não é a mensagem do evangelho. Ela é uma mensagem distorcida. Eu queria que você aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, você pudesse acompanhar comigo a fala do irmão Pedro, do Pedrão, o cara que viu as coisas de hoje. Vamos tirar algumas coisas daqui, vamos aplicar para a nossa vida e então você faz uma avaliação daquilo que eu estou falando aqui, ok? Não precisa ficar com o que eu estou falando, não precisa dar joinha, não. Inclusive você pode sair do vídeo aqui, procurar um outro canal, mas olha a fala dele aqui, se você quiser ouvir. Tendo o coração exercido na avareza, filhos malditos. É forte essa fala. O Pedro é radical. Tendo o coração exercido na avareza. O que é avareza? É um desejo ardente por finanças. Ardente, doentio. E ele vai chamar esses caras de filhos malditos. Ele vai continuar dizendo o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Por que ele faz um paralelo aqui com Balaão? Por que ele insere Balaão no meio desse texto aqui? Balaão, ele é um símbolo da prostituição moral e espiritual. O Balaão, ele era um profeta estrangeiro. Você vai encontrar lá em Números. Esse cara, ele era até sim um homem de Deus, mas esse cara se vende por um dinheirinho, a pedido de um rei. Esse cara recebe uma proposta, o Balaão fica balançado, um cheque em branco é assinado, não haveria limites para o profeta, e esse cara vai tentar amaldiçoar algo que Deus já havia abençoado. É impossível, né? Cristo não se opõe a Cristo, Deus não santifica o pecado nunca. Deus não abençoa aquilo que já é maldito, nem tampouco o diferente, vai amaldiçoar aquilo que é algo abençoado. E esse cara se volta, ele se vende por um propósito infame, sendo que ele já tinha algo de Deus. Esse cara era um profeta, mas ele se vende por causa de migalha, dinheirinho. Ele deixa um propósito sublime em Deus para se vender, porque ele quer holofote, ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer aplausos, ele quer. Faz um paralelo com os nossos pregadores, coaches no dia de hoje. São mensagens terapêuticas. Você já percebeu? Terapêutica. É gostoso ouvir. Ai, que gostosinho ouvir. É um
um lixo para a sua alma. Tem um monte de gente indo para os quintos dos infernos com a alma acalentada. Ele vai continuar dizendo aqui: esses tais são como fontes sem água. Que valor tem uma fonte sem água? Fonte sem água. Você chega na fonte, está com sede, não tem água, não vai matar sua sede. Como névoas impelidas por temporal. Imagine uma nuvem e você pensa: agora vai refrescar, agora vai chover. Não cai uma gota. Não tem. Não tem. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Olha que palavra bonita, jactanciosas de vaidade. Vá procurar no dicionário. De vaidades, engodam, olha, engodam. Pedro era culto assim, com paixões carnais. O que você acha? Esses caras são vaidosos de fato. Sabe o que é vaidade? São minhas necessidades não necessárias. Isso. É quando eu tenho a necessidade de ser honrado em primeiro lugar, de ser visto mais do que todos, de receber tapinha nas costas, de receber aplausos. Então, são minhas necessidades, mas não são necessárias. Isso é vaidade. Esses caras são assim, vaidosos ao extremo. E ele vai continuar dizendo o seguinte, isso aqui para mim é forte. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos. O discurso é o seguinte: você só vai ser livre se você conseguir prosperar de fato. Lembra, Deus te criou para governar. Você precisa governar. E se você não estiver ganhando, se você não estiver prosperando, você não está governando nada. Você é um escravo ainda. Eles sim estão governando. Eles sim são livres. Por quê? Porque eles têm muito. Se você não tem, você ainda é escravo. E eles não sabem que a coisa se inverte. Ou seja, sou eu que sou escravo porque eu não tenho muito. E talvez nem você é escravo porque tem pouco. Escravos são eles que fazem o que fazem por dinheiro. Mas o discurso é sempre outro. O discurso é o seguinte: eu faço isso para ajudar pessoas. Nós estamos ajudando pessoas. Experimenta não pagar uma grana louca para ver se eles vão te ajudar. Nunca, jamais. A questão aqui, essa liberdade que eles estão propondo aqui, sempre está inserida dinheiro. E muito dinheiro. Se você não tem, você é um escravo. E você precisa fazer por merecer e para prosperar. Está na sua produtividade. Eu também acho que o homem deve ser produtivo. Eu também quero ser produtivo e você também deve ser. Também, em partes, acredito que a raiz da pobreza, da miséria, em muitas situações, não em todas, estão na falta de produtividade. É a ideia do cara ficar parado o dia todo, esperando vir um dinheirinho, sabe-se lá da onde, a casa está goteirando e ele não está nem aí. Eu também acho. Mas trazer essa fala como verdade absoluta não é real. Então, eles estão prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos. O discurso é lindo, o discurso é bonito, esses caras estão em cima do púlpito, eles chegam a abrir a Bíblia, cara. Eles lêem um versículo para você e eles vêm com coach gospel dentro do Evangelho. Presta atenção, tem muita pregação bem-sucedida de um falso Evangelho. Parece Evangelho, parece que Deus está falando conosco, porque nesses últimos dias, Deus quer derramar riqueza. Quando? Onde é que está escrito esse tipo de coisa? Deus tem interesse em derramar riqueza na vida das pessoas nesses últimos dias. Para com isso. Deus quer derramar santidade, é temor, mais do que qualquer outra coisa. O propósito de Deus nesses últimos dias é nos manter são, lúcidos, em santidade, num relacionamento com Ele, para que Ele nos leve de volta para casa. De modo geral, a riqueza, ela é sim um empecilho à espiritualidade. Você tem condição de enriquecer e de prosperar? Vai, faça. Tem condição de ganhar dinheiro? Mergulha nisso, porque isso é uma vocação santa. Entretanto, esse discurso, esse meio discurso, essa meia verdade, abrindo Bíblia,
e trazendo isso no meio do povo cristão, em cima de púlpito, não é verdade. Não pode ser verdade. Pensa comigo. O discurso sempre é de liberdade financeira. Não faça por dinheiro, faça por propósito. E aí eles dizem o que eles estão fazendo por propósito, mas sempre tem muita grana lá. E se você não pagar, você não vai conseguir acompanhá-los. E aí então você é um escravo. Eu quero chamar a sua atenção aqui pelo seguinte. Porque ninguém praticamente fala disso e parece que esses caras são blindados. Você não pode mexer com eles. Ninguém pode mexer com eles. Ninguém pode falar deles porque tem poder de mídia e eles vêm e eles batem em você. Eles são assim. Porque você pode não estar acompanhando-os na sua prosperidade, na sua produtividade, no seu networking. Então você não é bom igual eles. E se você fala deles é o seguinte. A fala deles é sempre a seguinte, para te dar um cala-boca. Eu tenho resultado. Você tem resultado? Ora, desde quando resultados positivos financeiros é sinônimo de aprovação de Deus, bênção de Deus? Nunca viu os reis de Israel o quanto que tinha? Nunca viu Nabucodonosor? A sua prosperidade foi evidência, foi um caminho para que o levasse à queda. Quantos foram os reis que já passaram? Quantas são as pessoas no dia de hoje que são bilionárias e que nem tem Deus, e nem Deus tem elas? Então esse discurso, essa droga de que eu tenho resultado, dando como cala-boca, isso não serve para o evangelho, velho. Cala a tua boca, isso não serve. Qual que é a evidência? Evidência são os frutos que você produz, quão piedoso você é. Até a fala deles é fala assim de soberba, de arrogância. É impossível você ouvir esse tipo de gente como se eles estivessem em cima de um púlpito trazendo palavra de Deus. É aquela mensagem do Herodes lá do livro de Atos. É palavra de Deus e o cara morre comido de bicho. Não, não é palavra de Deus, pode ter certeza. Você quer se livrar desses caras? Volte-se para a palavra de Deus. Ouve o Pedrão aqui, ouve o Pedrão. Pedrão sabe. Ele estava visualizando isso aqui, como se, né, entre aspas, estivesse visualizando isso aqui. Eu chamo a sua atenção para isso aqui. A sua vida, a sua alma corre risco de quintos dos infernos, se ficar dando ouvido para esses caras. E se enredando por esse caminho escorregadio. Tem muita pregação bem-sucedida. E eles são bem-sucedidos na mensagem, são porque o povo aplaude de um falso evangelho.